senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Doutor Simão Bacamarte. Não. Pode. Sou eu. Por quê? Quem é Simão Bacamarte? Por que eu tinha que saber quem é Simão Bacamarte? É irmão da doutora Laís Caldas. Não, é do... Só pior. Quem é Laís Caldas? Não, é do alienista, velho. Ele é o alienista. Ah, ele que é o médico lá? É. Ele que é o médico. Tinha que eu lembrava o nome. Todos os personagens de Machado estão imprintados no nosso DNA e a gente só sabe quando é confrontado. Mesmo não tendo lido um livro. Mas Simão Bacamarte, eu acho que no fundo bate alguma familiaridade que você não sabe explicar. Sim, eu devia ter lido em Kuduairo. Traduziram Memórias Póstumas de Brás Cubas pra Kuduro, só pra informar. Sério? Ouvintes. Teve alguém que dedicou a isso. Não, gente, calma. Não vamos aprofundar. Saiu do controle. Tá bom. Vai. Se apresenta. Eu sou o Baester, cara. E é isso. Depois dessa introdução. Mas, ó, a gente pode fazer o que a gente quiser nessa introdução, porque nós estamos comemorando hoje. Olha. Isso. Hoje é Pauta Open livre. Bar e Open Food, entendeu? Open Sequilho. Hoje a fuga da pauta é a pauta, né? Exatamente. Estamos aqui, senhoritos, senhoritas, para comemorar uma marca incrível para nós. Nós temos no Spotify 100 mil plays. Olha. Isso quer dizer que vocês apertaram o botãozinho triangular de play 100 mil vezes para ouvir esses três paspalhos falar besteira. Que isso, Pedro? Que foi? Não é paspalho, não? Não. Com respeitinho. A gente tá comemorando aqui, especificamente do Spotify, porque ele é o melhor que a gente consegue medir, né? A gente conquistou aí já tem algum tempinho, mas só estamos conseguindo trazer aqui o conteúdo agora, porque a gente priorizou aí o lançamento aí dos bichos. Essa é uma marca muito importante pra gente. Eu entendo que deve ter muito programa, muito podcast que conquista 100 mil aí por semana, quiçá por dia, né? Mas pra gente, porque nós viemos do nada, né? Nós somos nichados, isso aí é uma coisa que tem um valor incomensurável pra nós. Então vamos celebrar. Então a gente tá fazendo tipo a Anitta, sabe? Que a Anitta, não sei se vocês... eu não sei se vocês repararam. Tipo, antes dela chegar no top lá do encontro, né? Começar aquela campanha... sei lá, isso tem uns 5, 6 meses pra cá, que todos os dias tinha alguma parada super aleatória de conquistas Anitta. Eu acho que a gente tinha que imortalizar essas categorias como conquistas Anitta, que tipo assim, a Anitta é a primeira artista latino-americana a conquistar o top 28 na parada latina de manhã, com o pé amarrado nas costas, grávida, entendeu? É umas conquistas muito específicas. Então a gente aqui tá comemorando aqui os primeiros 100 mil de Unai no Spotify. Ô, louco. De podcast. Ah, de podcast. Sobre Tolkien. De Tolkien. Exato aí, ó. Eu gosto. A gente, aí eu me é um garanto. ensinamento pra sua vida, cara. Comemore pequenas conquistas. Isso faz você valorizar tudo que você faz, cara, todo o caminho. Às vezes a gente se dedica, às vezes uma parada dá muito trabalho e quando você conquista, não parece ser muita coisa. E às vezes para as outras pessoas não é mesmo, mas pra você é. E como o Torres falou, tem gente que ganha 100 mil por dia, mas esses são os nossos primeiros 100 mil. E isso, pô, valiosíssimo, tá? Valiosíssimo, eu não sei nem explicar, na verdade, eu acho que eu não sei nem entender, né? Quanto mais explicar que a gente tem... Eu não sei nem contar. Não sei nem contar até 100 mil, cara. Nunca nem contei até 100 mil. E a gente tem isso, cara. Eu fico emocionado, eu fico, embasbacado, bobo de saber que a gente tem isso. E, Bonito demais. Bonito demais, cara. Só se chega no 100 mil uma vez. Só se consegue quem tenta, é isso. Mentira, não tem nada a ver. Exatamente.
Só chega no 100 mil uma vez. Isso é verdade. É igual aquele negócio, não se faz 15 anos todo dia. Não se faz 16 também, Isso. nem 17, nem 18. É. Cada dia é um dia. Então é isso, nesse clima debutante, pra gente não virar o meme do Obama dando medalha pra ele mesmo, né? Apenas, é lógico que vai ter isso também, mas a gente vai trazer então um pouco de pauta, um pouco de conteúdo pra vocês aí, que é algumas coisinhas que a gente tem discutido, tem visto na internet. Então nesse episódio vai ter um microplantumba, que nós vamos discutir umas fofoquinhas aí que a galera pediu sobre a série da Amazon. Vamos falar também sobre Silmarillion, né, que a galera gosta. Silmarillion Peronomútil, com uma surpresa. Nós vamos falar do começo do Silmarillion, né? Vamos então, já tem muito tempo que a gente não toca a vinhetinha, gente. Vamos para, finalmente, depois de algum tempo, o Momento Palantir. Momento Palantir. Grimer, traga minha bola. E se você não tiver interesse em ouvir os nossos e-mails queridíssimos, você pode pular diretamente para 26 minutos e 6 segundos do podcast. Vamos lá então começar com esse e-mail que tá na caixa de mensagens há muito tempo. Sim. Do Igor Lopes, famoso Igro. Não é o primeiro e-mail dele, a gente deveria pular, mas tudo bem. Ele diz: ao mar e senhoritos maravilhosos que trazem as mais gostosas sonrisas para o segundo desjejum de seus tumbintes. Consegui encaixar todos os bordões? Olha. Que Caramba. agora tá reduzindo a gente a bordões, a frases feitas. Olha o tamanho da frase. Personagens da Praça é Nossa. Tá vendo? É por isso que eu mudo meu nome todo o programa, porque Verdade. ninguém espera. Sai da rotina, né? Exato. Ele continua. Este e-mail deveria ter sido enviado há um episódio atrás, mas tal qual um hobbit que só quer saber da vida pacata, eu enrolei até dizer chega e agora escrevo de última hora. E não foi lido no episódio. É, eu gosto disso, que deveria ter sido enviado há um episódio atrás e lido há uns 4 episódios atrás. Então a gente é mais hobbit do que ele. Mas não foi procrastinação que diga-se, tá? Estávamos trabalhando. Queria dizer que o último especial Tumbadouro foi de fato um episódio peculiar. Olha. Eu, como Tumbinte trademark recente, não tinha tido a experiência desse prêmio em primeira mão e agora que eu vi posso dizer, um episódio completamente caótico, cheio de discussões paralelas e com a pauta sangrando ao chegar no último minuto. Ou seja, vocês precisam fazer mais desses. Nem que tenha que criar um feed separado, quero ouvir mais das discussões de vocês sobre os assuntos mais banais possíveis. Agora, sobre o verdadeiro motivo deste e-mail. No penúltimo minuto do especial da segunda temporada de The Witcher, o Pedro cita o filme A Casa Monstro e diz que eles tocam na bolinha da garganta, na vulva. Opa, não. Opa. Você falou da vulva. Eu Você falei falou da que era pra representar, não falei que era. Não, você falou que era a vulva. Não era. Ele gente age teve como se dúvidas fosse no anatômicas. desenho. Essa é a piada adulta do desenho, porra. Ah, é? É. Sério? Vamos pra ver, mim ó. foi ato falho. Mas eu nem percebi na hora, só percebi depois que eu tava ouvindo fazendo, é o que tem, né? O crossover com A Casa Monstro funcionou muito bem. Eu acho que só faltou elas terem encostado lá na amiga. Não sei se vocês lembram do filminho que ele entra, ele vê aquela bolinha na garganta. Aquilo ali é a vulva. Gosto meio assim. Pelo amor de Deus. Melhor crossover. Hot Fantasy Death Fuck. É isso. Pois bem, o nome que ele estava procurando é úvula ou campainha, o que é um erro honesto, já que as palavras são parecidas. Porém, a vulva é, segundo o site oncoguia.com, a parte externa dos órgãos genitais femininos, o que inclui a abertura da vagina, os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris. Então isso acabou dando outro contexto para o filme infantil, porém acho que casou muito bem com The Witcher, essa série que tanto amo, Hot Fantasy Dead Fucks. Aqui a gente tem duas coisas para comentar. Primeiro, o sentido pro filme infantil é exatamente o sentido. Eu vou enviar a cena para você, Igor, para você ver que intencionalmente tiveram segundas intenções ali, tal qual Shrek.
Olha. E outra coisa, vamos deixar claro o termo do Torres. Hot Fantasy That Fucks. Traduz mais ou menos pra quente fantasia que... Não. Quente fantasia, mas não, ele escreveu errado. Exato. Não é dead de morto, é dead de coisa, de aquilo. O Igro, ele escreve Hot Fantasy Dead, morto, Hot Fantasy Dead Fucks. Então, fantasia danada, morto transa. Necrofilia, basicamente. Assim. Mas necrofilia. Faz sentido também, tá? Não vamos tirar. Deixa eu explicar pra entender, porque eu comecei a trazer isso do nada e eu imagino que as pessoas talvez se perguntem. Nunca pesquisem, se um dia surgir algum termo, você fala assim, que termo curioso é esse que os meninos estão falando, nunca pesquisem, tá? Quase sempre dá errado. A galera vive mandando pra gente, eu fico com vergonha. Ainda mais se tiver hot no nome, não pesquise. Nunca, nada. Red Hot, não pesquisa a banda, porque... O contexto vem da moça que eu vivo citando aqui, que é a Lindsay Ellis, né? Por quê? Porque logo depois que Game of Thrones acabou, aí ela fez um dossiê sobre Game of Thrones, que eu já ouvi mais vezes do que a última temporada, já vi, né? Já assisti no YouTube. E é excelente, assim, porque a Lindsay Ellis, ela é a ensaísta original. Talvez ela que tenha inventado, trazido originalmente esse modelo de vídeo ensaio pro YouTube. Ela é famosa, ela é grande, entendeu? E ela é muito antiga lá, macaca velha. E hoje ela já saiu por bobeiradas da turba. Mas aí, da tumba, né? Não, por bobeirada aí da internet. Porque a internet, você sabe, né? É impossível a gente extinguir o crime, porque o ser humano veio do macaco, um animal assassino. Mas... independentemente disso, nesse vídeo em questão, aí ela explica um pouco sobre o contexto histórico de como surgiu Game of Thrones, da época que Game of Thrones tinha surgido, que é na época do Peak TV, né, vamos chamar assim, que a TV tava em alta, essas séries, todo mundo, acabou Sopranos, todo mundo falou assim, porra, qual que vai ser o próximo big deal, né? E aí Game of Thrones pegou de bandejas maravilhosamente bem. E o jeito como Game of Thrones se vendia era fantasia pra quem não gosta de fantasia. E aí a Lindsay Ellis, ela tem um jeito muito bom de ironizar a coisa, que ela fala assim, isso não a gente não tá vendendo aqui, eles falando, né, ela interpretando eles falando, a gente não tá vendendo aqui essa fantasia de beijo na testa, banda de irmãos, irmandade até o fogo e essa viadagem de não sei o que. Não, a gente tá vendendo hardcore, hard fantasy, hot fantasy, that fucks. E aí ficou nessa. So, in order for a fantasy show to be worth the time and interest of non-genre fans on a premium subscription channel, it can't just be regular fantasy, with its, wizards of great import and prophecies and heroes what were destined. No, it had to be hot fantasy that fucks. Eu achava muito engraçado esse termo e eu ironizo ele quando eu posso, que é essa visão que a galera teve de que fantasia boa é fantasia adulta e fantasia adulta tem que ter transa, sexo, puteiro do mindinho. A tradução é fantasia caliente com conteúdos sexuais. Essa é a melhor definição possível. Então é isso. Então, pra vocês aí não ficarem interpretando mal como o Igor, tem o contexto de Hot Fantasy That Fucks. Fica uma piada maravilhosa, eu dou uma sorrisinha. Toda vez que vocês ouvirem nos episódios, podem saber que eu dei uma sorrisinha ali na edição. Falei assim, a galera vai gostar. Deixa eu encerrar aqui então, ó. Encerra. Ele continua aqui. Conselho de amigo, não procurem úvula no Google ou verão mais de uma imagem de pessoas que conseguem puxar essa parte pra fora da boca, no mínimo traumatizante. Eu nunca pesquisarei isso na vida, no Google, em lugar nenhum. Eu nunca mais vou usar essa palavra. No mais, apenas agradeço pela qualidade dos episódios e por deixarem uma parte da minha semana mais alegre. Abraços a todos e Gru. Que isso. Muito bom, muito bom. Lisonjeado. Agora aqui, ó, o Torres usa emoticons para separar os e-mails que vamos ler. Sim. Melancia, vamos para o próximo e-mail. Vamos seguir aqui então com o e-mail da Mariana Luz. Ela diz o seguinte: boa tarde, meninos, tudo bem? Me bateu a maior nostalgia ouvindo o momento Palantir desse último episódio, pois me recordou da minha própria jornada de fã, se posso chamar assim.
No final da década de 90, eu era adolescente que curtia metal e que, embora gostasse de fantasia medieval, nunca tinha ouvido falar em Tolkien. Eis que em 1998, o Blind Guardian lançou Nightfall in Middle-earth, pelo qual eu me apaixonei. E lendo o encarte, vi as referências a um tal Tolkien que escreveu um tal Silmarillion. Pausa aqui para contextualizar que em 1998 mal e porcamente tínhamos internet discada. Eu venho do condado de Serra Negra, que hoje tem população estimada em 28 mil habitantes. Imagina se em algum momento já teve loja especializada em metal. Cartão de crédito e compra online também não faziam parte da nossa realidade. Então naquela época nós íamos à loja de CD local, encomendávamos o bendito, dava um certo trabalho conversar com o atendente que sim, o que eu estava pedindo existia. E o pagamento em cédulas, como faziam os neandertais, era antecipado. Aqui passou uma dúvida. Como foi que o vírus do metal passou pra ela em uma cidade tão pequena? Ah, o metaleiro ele tá pra todo lado, cara. Não, em Unai não existe o De meu tio era metaleiro, foi ele que me apresentou. Infelizmente eu passei a ouvir Linkin Park, pra desgraça isso dele. Isso explica muita coisa de você, isso explica muita coisa. Nossa, abriu uma nova página. Eu via Linkin Park no CCA. Eu nunca ouvi. Adorava. Eu nunca ouvi. Fiquei sabendo quando o rapaz morreu aí, que era... Mentira, tô... Chester. Nossa, grande eu fiquei homem. triste no dia que ele Brinquei morreu. com morte, parei. Ela continua. Pois bem, mídia física tocando, encarte na mão, curiosidade plantada. Em 2000, já morando em uma cidade maior, começam a surgir informações na mídia sobre a adaptação de O Senhor dos Anéis para o cinema. Com Tolkien na mídia, o acesso aos livros ficou bem mais fácil. Ajudou bastante o fato que agora eu morava numa cidade com livrarias, no plural. Ainda que a procura fosse grande, não demorou muito para que eu já tivesse lido O Hobbit e O Senhor dos Anéis e estava encantada pelo universo de Tolkien quando o primeiro filme foi lançado. Íamos de galera ao cinema, fantasiados, foi sensacional. Invejável, hein? Sim. Invejável. Eu não tenho coragem hoje de fazer isso. Depois vieram O Silmarillion e Contos Inacabados, tentativas frustradas de aprender élfico, cartas para a revista Universo Fantástico de Tolkien e interação no fórum da Valinor. Época boa. Curioso que fiz o caminho contrário da maioria dos fãs de Tolkien, que conheço pelo menos. Comecei na música, fui de Blind Guardian para Tolkien. E hoje, com o hype para a série da Amazon, essa nostalgia do que foi a época do lançamento dos filmes está voltando de roupa nova. Muito bom podermos estar conectados a outros malucos que vivem com o pé na Terra-média. Enfim, só posso agradecer e parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vem fazendo, trazendo de volta a mesma sensação daquela época quando discutíamos Tolkien em mesa de bar. Sem mais PS, apenas obrigada. Muito obrigado, Mariana. Eu gosto também, inclusive, o dela e do Igor. Eu acho que é tipo os primeiros e-mails em anos que a gente recebe que não tem PS. Então, pô, muito bom a história, velho. Realmente o contrário, ela começou de baixo, então começou de Blind Guardian. Eu sou contra Blind Guardian. Aliás, que isso? Não, Tomorrow will take us away. Sabe quem é contra Blind Guardian? O Tolkien State. O Tolkien State. Tava dando treta esses dias, porque o site do Tolkien State deu uma atualizada e ele tava ali, ó. Claro, dava pra ver tudo no site. Então a galera começou a achar muitos termos de copyright que sempre existiram, mas agora eles estavam muito mais fáceis de ser encontrados. E neles incluía também que não pode haver músicas com nomes da obra de Tolkien. Você não pode falar, e Gandalf chorou, pois não havia mais universos a serem conquistados. Você não pode escrever, entendeu? Entendeu. E aí a galera começou a chiar, meu Deus, Tolkien assim. É mongol, de todo jeito, mas... né, pra essas coisas que a gente fala Balin e não Balin. Balin, é verdade. Mas então eles são contra o Led Zeppelin também, né? Porque o Led Zeppelin... São contra o Led Zeppelin. Entendeu? Nada do que eles fizeram. Sai contra tudo, pô. Isso é um tiro no pé, porque olha aí a história da Mariana. Ajuda a galera a conhecer. Então... É verdade. Tá. É muito bom. E as músicas são maravilhosas. Pra quem ainda não se teve. O que eu não gosto muito é porque eu não acho que metal combina. Mas isso sou eu. Entendeu? Eu nunca achei que metal combina muito com... Mas sei lá.
É porque a gente tem uma certa visão de metal. Eu sou da Bossa Nova, irmão. E... Sou da Bossa Nova. Eu sou a almofadinha da Bossa Nova. Sou João Gilberto na veia. Então, pô. Tá querendo o quê, irmão? Eu não tenho lugar de fala aqui, não. A minha sensação é que é muito épico. Então, encaixa no ato de ser épico, entendeu? Entendeu? Não sei se faz sentido, mas é isso aí. E o próximo e-mail é da Maria Luísa Almeida. E ela começa: Gente! Terminei os episódios da Sociedade do Anel e a mesma voz de Clodovil que fizeram para Thranduil, vocês também fizeram para o Celeborn. Ó, meu amor. Meu amor, você acha que eu vou gostar de quem não gosta de mim? Minha filha, eu quero mais que ela faleça. Ô, meu amor. Não pode. E aí ela continua: Já pensaram em levar esse abuso dos altos elfos pra terapia? Eu acho que o pessoal leva sempre. Né? Eu acho que é a gente. É a gente. Não, a gente, pô, aí a gente leva tanta coisa. Apenas isso. Esse senhor eu não vou defender, pois também tenho medo da Galadriel. E para fechar mais um comentário extremamente atrasado, ri demais com vocês não falando que não gostaram do capítulo da Floresta Velha. Nesse caso, anotem esse conselho. Não leiam Fantastes, do George MacDonald. É um livro inteiro sobre a Floresta Velha. As referências são muito evidentes. O Torres é capaz de cortar os pulsos, sério mesmo. Não dou conta. E aí ela fala: Enfim, gente, sigo adorando os episódios e correndo para alcançá-los, na esperança de algum dia ouvir sobre contos inacabados. Ó, abraços, Malu. Olha aí. Hoje, talvez, né? A gente demorou tanto a ler esse e-mail, eu queria saber se ela já nos alcançou depois. Será que ela já nos alcançou? Talvez. Não desista de nós, Malu. Fica um abraço. Não desista e chega junto. Um abraço aí, Malu. Então, ó, mais um e-mail curtinho aqui pra gente fechar nossa sessão. Esse e-mail é da Bianca Capello. Espero estar entonando corretamente. Almare Pedro Torres e Baessa. O meu nome é Bianca Van Schaik, e eu espero estar falando isso corretamente. Escrevo de Olambra, São Paulo. Primeiramente, gostaria de elogiar o trabalho incrível feito por vocês. Comecei a escutar o podcast no início desse ano, quando estava procurando algo interessante para ouvir durante o trabalho. Ao pesquisar O Hobbit na barra de busca do Spotify, encontrei vocês e logo iniciei os episódios. Olha só, a barra tá dando certo de procura. Sim. Admiro muito as vozes feitas nas dramatizações e gostaria de saber quem é o ator das várias vozes. Acredito que seja o Torres. Estou certa? Vulgarmente conhecido como eu. O que faz as vozes do Gollum, das aranhas no Hobbit e dos orcs. Nem preciso falar que minha parte favorita de cada episódio são as próprias dramatizações. Tenho também uma sugestão especial. O que vocês acham de realizar um ou mais episódios sobre Avatar, a Lenda de Aang e Korra, né? Korra. Estou ansiosa para ouvir meu e-mail no momento Palantir, pois esteja alegre porque lemos o seu e-mail no momento Palantir. Um abraço a todos, Bianca. Né? E aí, quem é o homem de muitas vozes? O ator, tá? Respeito o cargo. Ator não sei, cara. De muitas vozes. Rapaz, é porque a gente fala, mas a gente nem sempre é muito claro nos episódios. Mas é interessante porque o Hobbit é praticamente o Baessa dublando com ele mesmo. É muito bom, velho. Tem umas partes esquizofrênicas que conversam comigo mesmo. Mas, talvez, e aí eu não sei, mas a gente, eu e Torres, convivemos muito um com o outro, crescendo e fazendo vozes. Então a gente, mais novo, até tinha a capacidade de imitar o outro. Imitar imitações. Isso. Eu aprendi a imitação vendo o Baessa imitar. Ele chegava assim, aí galera, cheguei com a imitação nova. Aí ele fazia tanto que, porra, mas era uma frequência, velho. Era muito massa, era muito engraçado, velho. A gente era insuportável.
Era. Aí, ó. E aí a gente talvez tenha criado uma sintonia de fazer vozes parecidas. Não que as vozes são parecidas, mas é difícil distinguir quem que tá fazendo. Se sou eu, se é o Torres. Então eu não sei, mas a do Gollum especificamente, né, a gente já respondeu, que é o Pedro. Que é o Pedro. E é isso, o segredo, né? Revelado. É. É isso. Forte abraço, então, Bianca. Vamos encerrar, então, os e-mails por aqui, porque a gente ainda tem um caminho a trilhar, mas temos alguns e-mails ainda para ler. Vai ficar para o próximo episódio, tá? Mas, gente, brigadão por tudo. É muito bom ouvir de vocês. Muito bom saber que estamos entretendo. Sempre falo isso. E tamo junto. Fica aí, manda e-mail e compartilha. Divulga pra galera, velho. Que sério, esses 100 mil é obra de vocês. É só trabalho de formiguinha de vocês. Então, continua aí mandando pra galera. Vamos espalhar sorrisas por esse Brasil. Sim. É isso aí. Feliz. Viva o sorriso. Então, espero que vocês estejam prontos pro preview oficial do Silmarillion que vamos fazer aqui, porém humilde, tá? Nós vamos abordar a carta de Tolkien para o Milton, editor dele na época. Nós não vamos abordar a carta inteira, pois parte dela é basicamente um resumão da história de Senhor dos Anéis e de Silmarillion. E eu não acho que vai caber muito aqui no nosso momento. Porém, tem muita coisa legal para ser discutida e nós vamos começar a discutir. E essas coisas que nós vamos falar, elas são um pouco mais, como eu posso dizer, pesadas nesse início. Então é mais um motivo para impulsionar vocês para começar a ler o Silmarillion e para ninguém ter medo quando pegar a carta do Tolkien para o Milton lá para começar a ler. Sim. Essa carta ela veio por causa de diferenças criativas entre Tolkien e a editora. Ellen and Unwin é onde ele publicou originalmente O Senhor dos Anéis. O Milton Waldman, ele é da Harper. Ele era da Harper, né? Ele era da Harper. A Ellen and Unwin acabou virando a Harper Collins. O Ronald até falou sobre isso, né? Ele falou sobre isso. E aí, o Tolkien tentou mandar pro Milton Waldman. Ele era um consultor, um editor para vários escritores em Londres. E ele tentou mandar essa carta para ele, basicamente o quê? Porque ele falou assim, ô Milton, imagina o Tolkien chegando e falando, ô Milton, publica aqui essa porra aqui pra mim, porque vocês têm que lembrar que ele, praticamente, o Tolkien queria Senhor dos Anéis e o Silmarillion ao mesmo tempo. Sim. O Waldman falou assim, porra, o Milton, né? Milton Waldman, ele falou, porra, maneiro, hein, esse negócio. Mas aí, quando ele foi levar pro Milton, o Milton falou assim, é grande demais. Só esse Senhor dos Anéis já é uma trolha mesmo. Não dá pra publicar os dois. E aí, o Tolkien, como bom vendedor que ele é, ele escreve uma carta de 20 páginas explicando o porquê de Silmarillion e Senhor dos Anéis ser uma coisa só. Olha. Como ele diz, entendeu? Um grande conto das pedras e dos anéis. Mas sabe o que eu gosto? O Tolkien, no começo da carta, ele é sincero. Ele fala assim, olha, eu me empolgo falando da minha própria criação. Por isso que ele não consegue resumir. Pô, essa carta aí podia ter sido resumida, né? Mas ele não consegue. Então ele desenvolve. E aí realmente viram 20 páginas, coitado do Milton. Coitado nada, né? Ele era editor, era o trabalho dele, ele devia estar ganhando pra isso. Mas ele recebe essa carta de 20 páginas pra explicar um pouco sobre tudo, né? Sobre a obra. O Tolkien não consegue ser... Como é que fala? Ele não é bom em síntese. Não. Sabe uma epifania que eu tive lendo essa carta? A quantidade de vezes que Tolkien escreveu
sobre a própria história, repetidas vezes, a mesma coisa. É verdade. Entendeu? Porque eu tenho a impressão que eu já li isso aí dele falando em muitos lugares distintos, em anos diferentes, entendeu? E você tem que lembrar que não é ele Ctrl+C, Ctrl+V no Zap Zap, robô do Zap Zap, é ele datilografando as coisas. Não datilografando, mas escrevendo. Algumas foram datilografadas um tempo antes. Inclusive essa é uma questão dessa carta, né? Porque essa carta, a original foi perdida, e aí eu acho que a família do Milton que... Tem uma explicação, que a família do Milton, que restaurou a carta, inclusive tem algumas coisas faltando, até na nota da tradução, ou do editor, não lembro, falam que faltam palavras, né, então... por algum motivo omitiu palavras. Omitiu palavras, porque ele reescreveu a carta, né, foi o Milton, não foi a família, foi ele que reescreveu a carta pra preservar o conteúdo, né, então... não era um Ctrl+C e Ctrl+V, mas eu acho interessante porque também no começo dessa carta o Tolkien fala que ele e a obra passam a existir juntos. Ele e a própria obra dele. Ele fala que ele não se lembra da vida dele sem ele estar escrevendo coisas sobre os contos das pedras e dos anéis. Aí, né? Isso é bizarro, né, velho? Olha a profundidade do negócio. Assim, tem muitas pinceladas nessa carta do Tolkien doidinho, que a gente vive trazendo aqui. Sim. Que é, tipo, ele falando assim, eu não inventei isso aí, eu descobri. Né? Isso aí, então, tava em mim, aflorou em mim, e tem muitas coisas interessantes. Tem muitas coisas que a gente não cabe discutir aqui, que é sobre o próprio Silmarillion. Ele conta a história inteira, entendeu? Então é um spoiler. A versão resumida. Ele conta do começo ao fim, de criação, não sei o quê, mas ele também fala sobre, ele dá aqueles pais, né? Que aí, esses são os pontos interessantes, em que ele fala sobre... Ele teoriza sobre a própria escrita e ele fala um pouquinho de filosofia, metafísica, arte, essas coisas. Então, isso que a gente vai discutir. Nós estamos com a versão datilografada, que perdeu alguns conteúdos e foi editada pelo Christopher. Mas ele deu a entender que o que nós precisamos saber está aqui. Ele começa falando do que o Torres disse, da construção do mundo e de ele não conseguir ser muito sucinto. E aqui a gente já começa a ter alguns pontos interessantes para discutir nessa carta. Um deles é a paixão que ele tem desde o início por mitos, não alegorias, ele deixa isso bem claro. Ele vai deixar isso bem claro várias vezes durante vários textos dele. Uma coisa que eu considero muito interessante, que ele sentia falta de uma mitologia local de qualidade. E isso foi um estopim para a produção que ele fez. Da Inglaterra, né? Exato. Ele fala que há vários tipos. Há lendas gregas, celtas, germânicas, escandinavas, não sei o que. Mas inglesas não. Pelo menos não da qualidade que ele esperava, né? Exato. É engraçado, né? Porque, por exemplo, você pega... Infelizmente, eu não sou muito versado, tipo, em muitas mitologias que não a grega. A grega eu sei um pouquinho só... Mas eu gostaria de saber mais, por exemplo, nórdica, etc. Eu acho que os meninos podem até ter mais cacife disso. Mas retomo aqui aquele termo muito oportuno que o Ronald trouxe, que foi, eu acho que de algum review do New York Times, não lembro, mas a época que o Tolkien estava em alta, né, produzindo os livros, falando que o Tolkien foi um equivalente criativo de um povo inteiro. Isso é muito legal. Um homem criando tudo. Então aí, por exemplo, você tira da mitologia grega, por exemplo. Mitologia grega é um escarcéu, velho. É uma balbúrdia, realmente, assim, de fonte e tudo mais. Então, por exemplo, tentam atribuir grandes partes dos inícios lá dos primórdios, né, das primeiras versões dos mitos gregos ao Homero, né, Ilíada, Odisseia, etc. E aí tem os vasos também gregos que tinham já o conceito dos deuses e tudo mais. Então, qual que é o ponto comum que eu me atrevo a dizer que une mitologia grega com nórdica, com etc. Os mitos, né? Mitos judaicos, mitos cristãos, etc. É cultural, é a maneira em que os homens do tempo explicavam as coisas, as suas realidades. E é muito interessante, eu sempre
gostei muito desse elemento, que é quando você acha um ponto comum. Sempre que você acha realidades comuns entre mitologia japonesa, egípcia, grego, hebraico, os comuns, caras que talvez nunca tenham se visto, mas falavam de coisas semelhantes. Em relação à realidade humana, à condição do sofrimento, ordem e caos, etc, 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 etc. Pode ficar um dia todo falando nisso. O Tolkien resolveu, bebendo de várias fontes diferentes, ele colocou um pezinho mais pro lado da mitologia cristã, né? E aí toma cuidado para falar, tipo assim, mitologia cristã. O cristianismo, o judaísmo, tem mitos também associados, né? E é porque tem gente que se escandaliza. Se você chegar em Unai e falar, por exemplo, que aquela frase que o padre Paulo Ricardo ficou famoso, que o evangelho contém histórias de fadas, galera arranca os cabelos. As velhas pegam, incendeia o padre Paulo Ricardo com lança-chamas, entendeu? Se falar uma parada dessa. Mas, tipo assim, tem elementos míticos que são comuns, e aí o Tolkien ele puxa um pouquinho, né? Mas se baseando em outros elementos, um pouquinho de mitologia nórdica, e pega aqui os anglo-saxões, etc. E eu acho isso surreal, essa coisa de, não tem. Vou criar então, isso. Brother. E tem duas coisas muito interessantes aí. Uma é o que eu tava discutindo com os meninos aqui antes. Tolkien não gostava da palavra nórdica, o Nordic. Porque apesar da origem da palavra ser francesa, ela recebeu com o tempo conotações fascistas. De onde surgiu exatamente isso? Isso é contemporâneo? Isso é de nazifascismo? É pregresso a isso? Então, ele tem todos os motivos do mundo pra ter ranço da guerra na qual ele se enfiou, né? Ele, não só ele, né? Depois o filho e a família. Isso. Eu acho que a questão é justamente, eu não sei exatamente a origem, mas hoje a gente vê muitas simbologias nórdicas aliadas a partidos ou grupos neofascistas, neonazistas espalhados pelo mundo. Provavelmente isso já é algo que vem há muito tempo. É uma extrapolação daquele conceito de o norte puro, coisas do gênero. E o Tolkien, por si só, ele dá uma preferência para a palavra northern, que seria algo como nortenho aqui pra gente, mas que mesmo assim ele não é muito a favor, porque ele não acha que nada disso se aplica à Terra-média. Isso é uma coisa legal, porque ele quer a independência dele, mesmo quando a gente fala aqui das referências que ele tomou de diversas mitologias. E ele lista aqui, igual eu falei antes, é muita coisa que ele foi influenciado, né? E a outra coisa legal que o Torres puxou dessa influência católica é que ele não gosta de coisas explícitas. E isso tá explícito na carta. Piada intencional. Ele diz aqui, que ele tem um problema com as lendas arturianas porque ele está envolto explicitamente na religião cristã. Sim. E que, para ele, isso é fatal. Mitos e histórias de fadas, como toda arte, devem refletir e conter em solução elementos de verdade ou erro, moral e religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida no mundo real primário. A gente vai ver que esse mundo real primário, ele volta a discutir isso lá na frente, quando ele vai falar de queda, mortalidade e máquina. Uhum. E aí, na prática, o que é isso? O cara tá com dificuldade, Frodo tá com dificuldade, e aí aparece Nossa Senhora, Fernanda Montenegro. E aí, Fernanda Montenegro ali, fala, meu filho, o que é isso? Entendeu? Então, é isso que ele desgostava, mas o elemento você lê e você pode tirar muitas coisas do cristianismo pra isso. E é engraçado porque eu dou risada quando ele é explícito. Por exemplo, ele nessa carta ao Milton, ele quase nunca, eu acho que talvez nunca, chama Eru de Eru. Ele chama Eru de Deus. É verdade. Então eu acho que ele não fala isso. Mas a gente fala isso, é a melhor forma de tentar explicar pra uma pessoa que não é de Tolkien o que é Eru.
Deus, entendeu? É o Deus cristão, olha, é o Uno, ele tá ali, só que ele está um pouco mais afastado. E a maneira como ele constrói essas coisas, aí já é mais a imagética. Mas, cara, não existe isso de fato, mas é algo que te ajuda a compreender. Então, por exemplo, eu gosto muito disso, e aí a gente vamos trazer para nossa realidade, por exemplo, em termos de mito. Aqui ele explica um pouquinho sobre o Ainu Lindale, que é a criação, né? Eu acho muito interessante como a criação, ela se dá por meio da história. Como assim? Quando Eru fala, né? Eru, no Deus, no caso, Eru fala, faça-se, né? Exista, né? Seja. Ele começa a contar uma história. Ah, mas a criação foi na música. Sim, mas a música conta uma história, né? E aí, quando começa a contar a história, o que Tolkien está traduzindo isso? Isso é uma energia que me passou muito na carta. Que o ato de contar história, ele não é apenas bom, ele é divino. Isso é foda. E aí eu abro um parêntese. Por quê? Porque isso aqui não é exatamente o Tolkien condecorando, que nem o Obama, né? Condecorando ele mesmo, etc. Você quer um exemplo dessa condecoração, o quanto que ela é tosca? O final de Game of Thrones. Bota meu bingo aí, estou falando de Game of Thrones. Que ele fala, o que nos une? O Tyrion falando no final. Exércitos? Ouro? Não. Histórias. E aí, basicamente, os roteiristas falam assim, a gente é foda, é história. Caralho, mas me espanta o Torres lembrar uma fala, pô. Não lembro nada. Final, bicho, o ódio foi muito grande. E aí, tipo assim, apesar de não terem razão, eles têm razões, né? Eu adoro falar isso também. Bota meu bingo aí. Porque tem um fundo de verdade nisso. Contar história é uma das coisas que nos faz humanos. Então, tipo assim, desde que o mundo é mundo, mito é história. Entendeu? É a história que a gente conta. Então, pra gente explicar o amor, pra gente explicar por que homens e mulheres existem, coexistem, a relação entre homem e mulher, um homem com a natureza, a nossa tendência a nos tornarmos macacos, animais assassinos. Entende? São as histórias que contam isso. Muitas vezes muito mais eficientemente do que o nosso racionalismo. E aí, racionalismo, essas coisas, ele pincela mais na carta em outros termos. Farewell, sweet earth and northern sky, forever blessed, since here did lie, and here with lissom limbs did run, beneath the moon, beneath the sun, Luthien, Tinuviel, more fair than mortal tongue can tell. É bom que ele fala da tentativa dele, do objetivo dele. E é bom que ele comenta, minha crista já baixou há muito tempo, de criar uma espécie de conjunto, um conglomerado de histórias. Então, de criar algum tipo de base para a Grã-Bretanha, de onde ele sentia falta. E é legal que ele comenta que ele queria deixar espaço para outras mentes e mãos trabalharem. Sim. Naquele mundo criado por ele. Isso é muito interessante, cara. Isso me intrigou. Eu fiquei intrigado com esse negócio. Às vezes as pessoas elas têm uma visão muito, muito purista porque ele queria que as coisas fossem como ele fez. Isso é fato, é por isso que ele não gostava de adaptação. Para ele, a adaptação não conseguia fazer. Mas eu acho que aqui ele tá pensando majoritariamente em expansões textuais. Ele quer fanfic. Então, é isso que me deixa intrigado. Ó. Vamos colocar o termo que ele coloca aqui. Ó. Ele fala, né, parafraseando aqui. Eu desenvolveria alguns dos grandes contos na sua plenitude e deixaria muito apenas no projeto e esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso. Os ciclos, então, eu conto uma historinha paralela aqui, né, mas ligada ao todo. E, ainda assim, deixar espaço para outras mentes e mãos munidas de tinta, música e drama.
absurdo. Né? É muito bom o absurdo no final. Então, ele tá falando sobre a criação, né? Tipo, como que isso é uma loucura de tentar fazer algo que poderia ser expansivo. Porque isso é mitologia, cara. Mitologia você pega as coisas. Então, por exemplo, eu acho que eu poderia escrever uma historinha sobre um cara que é fudido, que todos os deuses são uns desgraçados e ele se revolta e mata todos os deuses do Olimpo, por exemplo. Sim. Entendeu? É outra história, é um mito. Vai que daqui a 1000 anos vão contar a história sobre Kratos com a voz grossa. Boy. A mitologia parece ser viva, né? Ser uma história viva que vai se modificando conforme as pessoas vão contando. E aí, o que eu fico intrigado é porque isso não é bem a relação que o Tolkien, mas mais o espólio do Tolkien, incluindo o Christopher, teve. Sim. Né? Eu acho que talvez... Eu tenho um pouquinho de dificuldade de separar, mas eu acho que eles eram muito apegados ao que Tolkien escreveu. Né? Mas, fora do que Tolkien escreveu, abraçamos outras pessoas agregarem a isso daí. Isso eu tô interpretando, tá? E eu tô indo um pouquinho longe. Pode dar asas, por exemplo, a adaptações. Entendeu? Bem ou mal adaptações. Vulgo uma certa série de um certo careca aí que está vindo. É uma polêmica, galera. Vão inventar não sei o quê, mas isso é bom de se discutir. Então, até que ponto isso é algo interessante e é algo que eu falo com as pessoas. Eu acho que o último problema que o Tolkien teria com a série é inventar um novo clã de elfos. Tipo, se isso se conectasse com a história dele de alguma forma, beleza. Agora, se você pegasse e você tentasse, sei lá, mano, transformar Fëanor num herói, eu acho que o cara ele vai sair do túmulo e dar um tapa na cara do roteirista. Então, o que eu entendo é que ele quer que a estrutura que ele construiu seja respeitada. E que as pessoas tenham liberdade de criar coisas ao redor disso. Porém, adaptação literal não tem como, gente. Não tem. É impossível. Não tem como você transferir um livro para as páginas. Por isso, uma adaptação, um filme do Senhor dos Anéis, nunca seria de agrado para alguém que quer que as coisas sejam mantidas como estão, porque você precisa tomar liberdade criativa para fazer conteúdo de horas e horas e horas cabem duas. E outra, vamos pegar aqui, ó. Poxa, abraçamos outras mentes e mãos. Quem é o arrombado que vai se levantar num pódio e falar assim, esse é um trabalho para mim, eu vou escrever e eu vou acrescentar ipsis literis, conforme a vontade do Tolkien, eu vou acrescentar um novo Senhor dos Anéis. Quem que teria o culhão disso? Ninguém, velho. Não dá pra fazer isso. Eu não tô nem endeusando o Tolkien. Jeff Bezos, entendeu? Globelezos. Isso é complicado, assim. Eu não quero endeusar o Tolkien. Eu tô falando só porque não tem como nem você fazer algo igual, velho. Não tem como você escrever alguma coisa. Você não tem, a maioria das pessoas, 90% das pessoas que gostam não tem nem conhecimento, nem leitura suficiente do mundo pra respeitar tudo que foi estruturado ali. Porque ele mesmo não respeitava. Você tem várias revisões, você tem várias coisas que não batem, você tem vários trabalhos ali do Christopher, a vida do Christopher correndo atrás dessas coisas. Esse tipo de discussão, esse tipo de conversa me faz querer ter uma vida longa, me faz querer uma revolta númenoriana pra ver como que esses textos sobreviveriam ao tempo. 500, 600 anos. Eu fico pensando numa coisa dessa, se isso vira... exatamente, eu tô aqui a farazão puro. Porque eu tenho curiosidade pra ver como é que isso sobreviveria, porque eu acho que nós, sendo contemporâneos, porra, que janela de tempo minúscula que a gente tá, a gente ainda enxerga como livros, etc. Será que daqui uns anos isso poderia virar mito? Isso poderia virar, entendeu? A história virou lenda, lenda virou mito, algumas coisas foram esquecidas. Pô, essa frase, eu sempre esqueço se é da Fran Walsh ou da Philippa Boyens, qualquer uma das duas. Acha um planeta em formação, coloca uma cópia do Silmarillion lá, Moleque, você volta acabou de criar o roteiro de um dos episódios, eu acho que é da primeira temporada de Star Trek,
que cai um livro da máfia num planeta É o lá. Poderoso Chefão, eu acho. Eu não sei se eu acho que talvez seja Poderoso Chefão. Eu sei que a cultura do planeta se desenvolve baseado no livro, então o planeta é mafioso. É mó legal. Tudo mafioso. Mas é da primeira temporada da série clássica de Star Trek, então é mal feito, é meio deprimente, assim, a produção. Só que é legal, você tem que abrir um pouco a mente pra assistir Star Trek. Mas esse é o roteiro. Honestamente, olha a oportunidade perdida de Jeff Bezos. Eu comprava fácil uma série sobre isso. A gente tem que patentear essa ideia e fazer, velho. Tem que patentear hoje, velho. Vai ser muito bom, cara. Imagina. Sabe o que aí eu a acho sociedade que toda construída. é um pouco disso? Hora de Aventura, o desenho. Porque o Hora de Aventura, ele e aí eu não sei se... Na verdade, eu nem assisti tanto Hora de Aventura, assim, pra ter propriedade pra falar isso. Mas o Hora de Aventura é o nosso planeta num futuro pós-apocalíptico. Em que, sei lá, o mundo virou uma maluquice, mas ele é meio medieval. Então, eu acho divertidinho. Seria algo nesse sentido. O contexto de misturar passado, futuro e sem noção na mesma coisa. Isso. Caraca, essa ideia é genial, cara. A primeira cidade subindo muros pro Melkor não passar e roubar a carne crua deles. Mas eu acho interessante caras repetirem a história. De falar de mitologia, né? Porque uma mitologia, as mitologias, a grega, a mitologia, enfim, nórdica... As mitologias. De uma forma geral, elas funcionam porque elas aconteceram há muito tempo atrás. 1000 anos atrás. Aí não tem ninguém que lembra disso pra falar que, né? Eu acho que o Eduardo Spor já falou nisso em algum netcast, que ele fala isso. A mitologia ela só funciona porque ela é contada, sei lá, 1000 anos atrás, em que ninguém mais tá vivo pra falar que é mentira. Caraca, agora o Torres tá me corrompendo, cara. Eu tô querendo viver muito só pra ver também o que acontece, cara. Tá vendo? É assim que começa a perversão. Olha, o de Torres número. É Sauron, cara, porque eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, agora eu tô com vontade, cara. Vou viver pra sempre. Vou virar manteiga, cara. A vida ganhou novo sentido. Sim. Não, isso é muito curioso. E aí eu te pergunto, os mitos são há muito tempo atrás pra ninguém questionar se é mentira. E aí eu te pergunto, é mentira mesmo? Olha aí. Entendeu? Por quê? Por que é essa pergunta especificamente? Porque é muito... Ela fala de coisas... A mitologia, ela não é um fim em si próprio. Ela não fala só do que aconteceu lá atrás. Mas ela te traz pro presente. Então, as realidades que você tem hoje e as coisas que você vive hoje. Então, olha como é que o Tolkien sagaz... Como que isso existe na história? O tempo inteiro, no Senhor dos Anéis, os mitos estão presentes e ajudam eles. Sim. A ponto de ter aquela parada que a gente discutiu lá no capítulo de Cirith Ungol, que tipo, Senhor Frodo, é uma história só. Nós estamos vivendo essa epifania, né? O que aconteceu com a gente começou lá atrás com os caras. E a gente tá seguindo isso. Nós, como leitores externos a isso, a gente vê e fala assim, pô, é óbvio que sim, porque tá escrito Silmarillion, etc. Mas você imagina você hoje vendo uma coisa de 2000 anos atrás, entendeu? De vendo 5, 6, 7 mil anos atrás. É por isso, aí eu te falo, será que é mentira mesmo? Torres... religião lá do Tom Cruise. Cientologista. Torres cientologista, entendeu? Não, mas não é tanto, né? Mas vocês entenderam aí. Mas é legal por conta disso, né? A gente pensar sobre isso e falar sobre isso é legal porque, pô, vai criando novos insights, novas formas de se pensar a obra. Pra você ver o tanto que a obra é viva, mesmo sendo exclusiva do Tolkien, ninguém ter... Quer dizer, o Christopher... usou as mãos, as tintas e o drama, né? Farewell, sweet earth and northern sky, forever blessed, since here did lie, and here with lissom limbs did run, beneath the moon, beneath the sun, Luthien, Tinuviel, more fair than mortal tongue can tell. Indo por esse caminho aí de abrir a mente, né? Sabe uma parada que abriu minha mente lendo o Tolkien teorizando sobre a própria obra, etc? É um ponto em que ele fala assim que o Silmarillion
é uma mitologia de perspectiva 100% élfica. Sim. Eu achei isso sensacional, porque eu nunca tinha parado pra pensar. É uma interpretação dele como... como leitor também, não é ele falando só como autor. Então, a princípio, isso tem tanto valor quanto Tumba do Balim. Olha só onde a gente tá se colocando. Mas tem tanto valor quanto a gente teorizando. Entretanto, eu acho sensacional, velho. 100% élfica. É um mito dos elfos. Não tem nada de humano. Então ele fala assim, a queda dos elfos. Provavelmente a queda dos humanos já teria rolado. Do que ele está falando? O Adão e Eva, Sim. humanos, rolou. Mas foda-se, meu irmão. Eu não estou nem aí. Eu sou o Gil-galad, eu sou bom e bonito. E vou escrever minha história, entendeu? Ele cita, né, que o Silmarillion é diferente de todas as obras e dos materiais similares que ele conhece, justamente por não ter esse caráter antropocêntrico, né? Os homens, eles vão aparecer, e ele fala um pouco disso também, porque eles vão aparecer depois, né? E vão aparecer também porque o Tolkien é um homem, e se ele tiver alguma audiência, por assim dizer, vão ser homens também, né? Então os homens acabam aparecendo na história, mas ela é uma história élfica, né? E a gente falou um pouco sobre isso no Plano Tumba, né? Que a Galadriel é a personagem, né, que é um elfo, né? E ela tá em todos os pontos da história. Foi no História da Terra-média. História da Terra-média, né? Que a gente vai falando. E é bom aqui, com isso que vocês estão falando, a gente já puxar um tema que quando eu li me causou uma certa complicação, que é a questão da queda da mortalidade da máquina. Porque na hora que você entra nessa parte do texto, dá uma sensação de que do nada você começou a ler um conteúdo filosófico. É muito apegado à máquina, pô. Sim. Você começa a comparar a máquina com o mundo primário real e a necessidade da queda, não sei o quê. E é muito legal você ver que o Tolkien, ele sabe que existe uma atração humana pela queda. Sim. Todas as histórias, elas começam com algum tipo de queda, alguma coisa. E a queda aqui, no caso, sendo... Como eu explico a queda? Você tem uma queda, você tem um momento em que a sua essência é quebrada, de alguma forma. O conceito dele, eu gosto muito porque ele explica o conceito católico sem, permear na maneira deturpada católica como a gente costuma ver, né? Como a gente, por exemplo, no interior, vira e mexe eu falo dessas coisas, muitas vezes, tem sabedoria, mas a galera fica muito em regrinhas, né? Regrinhas, então, não pode andar de chinelo, senão você vai pro inferno e você está condenado, Deus te odeia. Tem nuances dessas coisas. Mas o que ele fala de queda, exatamente? Queda é pecado. Mas o pecado que ele fala no sentido é desvio de finalidade. Então, ou melhor dizendo, como ele gosta de pontuar, desvio de natureza. Então, existe uma ordem das coisas e ele toma muito trabalho de mostrar a ordem da criação, essas coisas, uma finalidade. Todo mundo tem um ser, tem um porquê e um para quê. Se você destrói esse para quê, né? Eu vou tentar não ser muito complicado com isso, mas se você destrói esse para quê, é aí que é a queda da pessoa. Então, onde ela se manifesta mais fácil? Na nossa tendência de manipular os dons, manipular as coisas dadas pela natureza. A gente já pincelou várias dessas coisas no Tumba, por exemplo, toda a questão dos anéis é você criando aberrações da natureza. Qual que é a lei da natureza, irmão? Tudo nasce, cresce, reproduz e morre. Pronto. Essa é a regra, entendeu? Não. Os anéis, eles vêm e falam assim, você perdura e você fica mais bonito. Quanto mais tempo passa, mais belo você vai ficando e não sei o que. Queda, entendeu? Essa é a desgraceira que fode os elfos no Senhor dos Anéis. Essa é a desgraceira que fode o Fëanor lá atrás, entendeu? A relação deles com o que é eterno, mas as coisas aqui passam. E aí tem toda essa relação. Então, quando você vai para os elfos, queda se torna uma coisa mais frufru, né? Então é mais a arte e a máquina, e aí ele vai introduzindo esse negócio da máquina. Mas, me alonguei muito, pontua aí o que é que te incomodou nesse... Foi justamente essa leitura e especificamente a máquina que
ele apresenta o termo máquina lá em cima. E lá embaixo ele diz que para ele máquinas são artifícios externos que no caso se assemelham à magia. Mas ele não fala nada sobre isso nesse intermédio. Então eu tava lendo embaixo, pensando lá em cima, que porra é máquina? Que porra é máquina? Que Ele porra bota é com letra maiúscula, né? Máquina, a máquina. Isso, é um bagulho muito... E assim, essa questão da queda e essa questão da mortalidade, ela tá espalhada claramente durante o Silmarillion. Já a questão da máquina, você tem que ver aqui exatamente qual era o propósito dele com isso. E aqui ele fala... Porque a magia, ela é sutil. A gente já teve essas discussões aqui. E ele deixa bem claro que ele mesmo não foi consistente com o uso da magia. Porque a impressão que eu tenho é que não estava claro ainda pra ele o que ele esperava quando ele estava, né, fazendo a construção do mundo ali. E que levou aquela cena maravilhosa da Galadriel. Eu falo assim, brother, ela falando pro Frodo e pro Sam, né? Brother, eu faço isso aqui. Vocês chamam de magia, mas eu acho engraçado que vocês dão o mesmo nome pras coisas que o inimigo faz. Sim. Isso é importante porque é a nossa visão de magia. Magia, hoje, se eu pudesse separar máquina de magia, os dois têm a mesma origem. Como assim? Magia eu gosto de chamar de segredinho. Segredo. O que é um mago? Mago não é o cara que faz Hadouken, Kamehameha. Mago é uma pessoa que estuda. É uma pessoa que descobre segredos. Então, por exemplo, você, Pedro, você anda todos os dias, você sai de casa, vai trabalhar, tropeça na rua, compra um biscoito, come um besouro achando que era uma jabuticaba, mas tudo bem. Dia. Né? Tudo bem. Então, tipo assim, você vive essas coisas, volta pra casa. Você não tá racionalizando enquanto você tá comendo que se você arrastar os seus pés num carpete e encostar em alguém, você vai dar choque numa pessoa, por exemplo. Você não nasce sabendo disso. Mas alguém estudado um dia vai chegar e falar assim, irmão, ó, o que tá acontecendo? Tem umas substâncias aí nesse meio, não é substância, né? Mas tem uns elementos aí chamados elétrons, ocorre um processo de eletrização e aí te dá uma palestrinha sobre eletrização, resulta você dando choque no seu coleguinha. Mas você, nunca que você vai pensar nesse negócio. Por quê? Porque essa coisa de eletrização, ela é um segredinho. E na mesma maneira como um cara reparou que isso aí fazia, outro brother falou assim, ok, então, sem mais brincadeirinhas, um dia eu vou girar uma bobina e vou abastecer uma cidade inteira. Gente, eu tô trazendo pra engenharia elétrica, tá? Eu sou engenheiro. Mas você tá entendendo os níveis de segredo? Então aí o outro brother falou assim, cara, eu vou fazer uma usina aqui nessa cidade, Pripyat. Vou fazer aqui nessa porra dessa usina aqui e vou fazer fusão e mexer. Tá entendendo que são diferentes segredinhos? Ciência é segredinhos, é magia. Quando você cria um chip, você liga a tela do celular, quando você cria um podcast, é magia. Mas aí, quando que a magia se torna máquina? Quando ela satisfaz um desejo desordenado seu, uma queda. Então, domínio, porra, ao mesmo tempo que alguém inventa eletricidade, imediatamente alguém inventa cadeira elétrica, entendeu? Santos Dumont chorando que usaram o avião pra matar. Isso, ó, o Santos Dumont, o avião é uma magia, entendeu? O avião sendo usado pra desmerilhar pessoas é a máquina. Olha. Então é essa nossa... E tipo, nos tornar preguiçosos, esse tipo de associação, né? Aí... E a gente já falou sobre isso, eu acho que lá no Duas Torres, né? Como a gente falou que o Tolkien traz isso um pouco também do contexto dele de guerra, e ele explora isso no Saruman, quando o Saruman tenta controlar a natureza, e aí ele cria máquinas, né? A gente citou um pouco disso lá atrás, quando o Tolkien critica o uso da tecnologia para o mal, como ele viu sendo usado na guerra, no Saruman. Então, você dobrar a natureza pra fazer coisas ruins, pra, sei lá... você tem o robozinho que limpa a sua casa, mas você tem o robozinho que já tá treinando lá pra... entendeu? Drone, Sim. Por exemplo, pra matar a pessoa. Os dois extremos. E é assim, cara, porque é a nossa tendência usar as coisas pra levar vantagem. Isso. O inimigo, em sucessivas formas, sempre se ocupa naturalmente da mera dominação. Então essa é a essência. Você dominar. Eu acho engraçado que
ele leva um conceito de que uma vez que houve uma queda, você não consegue voltar ao estado original mais. E essa queda pode vir através de maquinações do inimigo, como, por exemplo, a destruição das árvores. Sim. Você tem os elfos divididos em 2. Quem viu e quem não viu a luz das árvores. Então, são várias divisões, né? Mas tem essa. Nossa. E por que isso existe? Porque pra eles, quem não viu a luz das árvores, nunca viu a plenitude do mundo. Porque ela só existiu ali. Então, se você não viu e acabou, já era, irmão. Você viu o sol, você viu a lua, você só viu resquícios do que era aquele nível de beleza. E ela não existe mais. E o cara é tão sapiente que, enquanto ele desenvolve essas coisas sobre os elfos que viram e eles não viram, ele ainda pontua muito sabiamente. Fala assim, olha, ainda assim, os que não viram são mais felizes do que os que viram e foram embora. Porque os que viram e foram embora, eles perderam aquilo ali pra sempre, né? Não apenas as árvores, mas, porra, eles perderam a Terra Santa, Valinor, né? Eles perderam a plenitude. Então, nunca mais eles vão estar plenamente satisfeitos como eles tiveram quando viram aquilo. Já os outros, eles nunca nem conheceram, cara. A ignorância é uma bênção, entendeu? Olha aí. Cara, inteligentão, né, velho? Tudo em uma carta. Isso, gente, é tipo 2 páginas da carta. É. A partir daqui, ele começa a entrar nos ciclos. Sim. O que são os ciclos? Pedro Puto. Os ciclos são as histórias. Os ciclos são as histórias, de Sim. fato. E a gente não vai entrar nas histórias de fato aqui. Pelo menos, não ainda. Se vocês mandarem mensagem suficiente, falar, faz aí um preview de Silmarillion pra quem tem interesse, com spoiler e tal, talvez a gente pense. Mas e aí? Temos mais alguma coisa pra comentar? Nessa de ciclos, ele fala uma coisa interessante que é sobre a Segunda Era. Isso é legal porque é o X da questão dos nossos tempos, né? Poxa, tem o Globelesos lá, como é que ele vai adaptar esse negócio, né? E aí o próprio Tolkien fala assim, é uma era de trevas. Não tem muita coisa pra ser contada, né? É isso. Mas é bom que ele faz um comentário. Pouco da sua história é ou precisa ser. No sentido que, se você soubesse, não seria interessante. Pedro critica na série. Mas ela é propositalmente assim nebulosa justamente porque ela afasta 2 grandes acontecimentos. A mitologia, os mitos élficos grandes da criação e do começo, etc. E a história palpável, física, história com H maiúsculo, vivida pelos hobbits, etc., na Terceira Era. Então tem um gap aí que é proposital, né, por parte dele de autor. Ainda assim, algumas coisas acontecem, que é todo o rolê de Númenor, etc, etc. Ele sintetiza até bem, considerando o quanto que ele é prolixo. Ele sintetiza bem Sim. né, a queda de Númenor, etc. Mas aí é verdade, né? Aí aqui a gente deixa brecha pra série acontecer, ao mesmo tempo já criticando a série, ao mesmo tempo aceitando a série. Eu acho que tá muito confuso. E o resto da carta, aí é já ele falando da Terceira Era, etc, etc. Então, lembrando, ele junta tudo isso aí pra contar o porquê que é uma coisa só. Realmente é uma coisa só. Isso, até porque vamos lembrar que essa carta ela é uma estratégia de venda, né? Estratégia de venda, é um então, pitch. Ele tem que ir do começo ao fim pra tentar explicar, pra tentar convencer o Milton de que é uma coisa só. Acaba que não dá certo, né? No final das contas, a gente sabe que não deu certo. Assim, o Tolkien não dá. Eu quero puxar o comentário sobre o mini conteúdo que a gente teve com a seguinte frase. Algumas histórias são tratadas através de anais, em 2 contos ou relatos. Os Anéis de Poder e a Queda de Númenor. Ambos são pano de fundo essencial para o Hobbit e sua continuação. Olha Seria só. aqui uma justificativa para estar relacionado o nome O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder, visto que Tolkien, por si mesmo, fez essa relação direta aqui no papel. Olha só. Como eu ainda não cheguei no final do Retorno do Rei, já tem um bom tempo que eu não leio, tipo, os apêndices,
eu acredito que isso é repetido nos anais. É interessante, cara. Olha aí, é as duas coisas que definem a Segunda Era. Há uma poderosa força que move nossos protagonistas. Uma busca, uma chance de reescrever a própria história, de renascer sem precisar morrer. Irmão, nascer não tem não, mano. Nasceu hoje. Diante desse contexto, a gente tem o quê? A gente tem aqui a oportunidade de fazer um micro plantumba, que é sobre o comercial aí da Amazon, né? Que surgiu esses dias. O que vocês têm pra falar sobre esse negócio? A gente já tá pincelando aí. Eu vou ser honesto que o que aconteceu? O hype da propaganda. O que aconteceu, o problema pra mim foi o hype criado em cima da propaganda, entendeu? Porque a gente leu que aquilo que você está esperando há meses será revelado. E pá, e tal. E aí isso criou uma expectativa. E no momento em que eu li isso, eu falei, essa expectativa não será suprida. E vai dar problema. E isso é ruim porque tira o valor da produção, que eu gostei bastante. Entendeu? Faz sentido. Do trailerzinho. Eu não acho que o Thiago Leifert deveria estar ali. Pra mim, ele tira completamente a vibe. Eu não consigo tirar a vibe moderna dele. Eu não acho que ninguém consiga. Não. Eu bati o olho nele. É muito sapatênis, né, velho? Imediatamente eu achei que era um comercial da Claro. Imediatamente, velho. Parece... Véi, parece muito um comercial, velho. Eu não consigo. Thiago Leifert, me desculpe. Você é muito gente fina, eu gostaria de te conhecer, mas não dá, velho. Não dá pra dissociar, velho. E eu acho que isso aí foi o elo pra falar de Big Brother. Eu acho que foi. Entendeu? Sim. É algum contrato com a Globo? Que porra é essa? O quê? O outro contrato da Amazon com a Globo? Tem alguma coisa com a Globo? A Globo comprou alguma coisa pra marketing. Eu não conheço. Agora, vou falar da minha experiência. Eu só vi esse comercial porque os meninos me obrigaram aqui, porque eu não tinha nem visto, eu não ia assistir final de BBB, nem sei quem ganhou. Não me ligo. Não que eu não gosto de BBB e critico BBB rasamente igual fazem, eu só não gostei dessa edição. Você lê livros, porque você lê livros. É verdade, eu leio livros, pô. Vou perder meu tempo vendo BBB, eu vou ler um Dostoiévski. Isso. Você vê as referências aos posters, por exemplo, espalhados pelo clipezinho, o que é muito interessante. E você tem atores ali. Cara, a voz da Maria Bethânia e a voz do Antônio Fagundes, pra mim, são feitas para a Terra-média. O Antônio Fagundes, em particular, eu não sei se as pessoas sabem, se é fato conhecido, mas ele é muito nerdola. Ele é um nerdola. Ele jogava em live o The Last of Us. Não foi o parte 2 ou os dois? Ele não jogou em live, não. Foi a filha dele que fez live, alguma coisa assim. Filha dele falou assim, mas ele está jogando. Ele está gostando. Foi isso? Aham. Puta, ele é muito nerdola, velho. E isso é a cara dele, velho. Fora no videogame também eu fico até de noite. Mas você gosta também, né? Eu gosto do videogame, sim. Na pandemia não jogou muito, não? Não, eu joguei um pouquinho, mas tô jogando também. O que você gosta? Last of Us eu tô jogando. Tava jogando Last of Us, o 1 ou o 2? Eu tô no 2 agora, porque o 1 já tinha acabado. Jogaço! Aí sim, Antônio Fagundes no Last of Us. Alô, meus nerds amiguinhos, olha só. Fagundes. E me deixou desejoso de ter ele na série, mas depois das coisas de Harry Potter e os Bichos 3, eu não sei se eu quero mais brasileiro envolvido em coisa de gringo, não. Eles não nos respeitam, gente. Nunca ia botar eu imagino colocando Maria Bethânia, thank you. Não, bicho. Entendeu? Mas assim, pra ser sincero, eu vi o marketing ele começou, né, um monte de gente ligado ao marketing tava assim, olha, algo grandioso será revelado hoje. Aí todo mundo ficou, e hoje tudo muda e algo que o mundo inteiro queria saber. Nessas palavras foi dito, o mundo inteiro queria saber. E pra trazer o contexto aí pra galera, gente, esse comercial ele é exclusivo brasileiro, não teve mais nenhum lugar, então todos os olhos se voltaram pra nós. E aí mal sabia que era o Seu Jorge, Thiago Leifert e, pô, entendeu?
Pô, mas chamou uma atenção pra passar uma vergonha internacional. Então, e no trailer, nesse videozinho, tem o Seu Jorge seguido da Elfinha. E na época eu já tinha ficado meio incomodado com a dublagem da Elfinha. Existem maravilhas nesse mundo. Eu posso sentir. E ouvir ela falar depois do Seu Jorge me deixou mais incomodado ainda. Porque você gosta... Que é muito superior. O cara tá falando ali, tem uma boa... Ele faz um bom trabalho, né? Aí depois... Aí, você nem lembra quem ela fala. Tipo, termina, começa com o Thiago Leifert, que parece deslocado. Aí eu sinto o deslocamento de novo quando esse hobbitzinho fala, sabe? Parece que não é um, sei lá. Mas, pra ser honesto também, eu fiquei deslocado o trailer todo, Pedro. Porque é o maior gerador de lero-lero que eu já vi na minha... Eu não absorvi uma palavra do que eles falaram. Eles eles se libertaram das suas prisões imaginárias e ouviram um chamado. Quem que tá falando? É os personagens da série? É os elfos? Ele tá falando do exílio dos elfos? E aí tem, tipo, o cenário é meio moderno, né? Não é medieval propriamente. Tá meio mistureba. Mistura, tem um vitral, tem um calango. Não existia calango. A queda d'água lá. Aquilo ali ficou novela da Record, pô. Ficou mal... É porque a gente tem essa sensação também, porque a gente não consome muita coisa dublada, né? Eu também não vou cobrar, pô, do Thiago Leifert, que eu não esperava nada disso daí e ainda foi abaixo das minhas expectativas. Eu só vi porque eu fui obrigado. Eu voto com o relator. Eu achei esquisito, cara. Eu achei deslocado. Tipo, não tem como dissociar. Parece que ele escreveu um texto pro BBB, aí sobrou, né? Ele teve que sair lá por razões pessoais e tudo mais. E aí fala assim, porra, esse texto é tão bom, velho. Deixa eu usar aqui pro meu marketing e pronto. Então, eu espero... O que eu acho é que essas frases irão fazer algum sentido quando a gente tiver mais coisa. É o que eu espero, tá? Eu espero de verdade que não tenha sido um gerador de improbabilidade. Porque senão... Não tem sentido nenhum. E tem que ter algum, cara. Não tem, cara. A vida não tem sentido ter, assim, não, cara. A vida é idiota. Se o próximo não se der uma justificativa pra essas frases, aí, meu irmão, não tem como, velho. Não tem como. Tem que ter alguma coisa, cara. Pedro, você tá se iludindo já tem mais de ano, cara. Você tem que ter dinheiro. Cara, é muito dinheiro envolvido pra nada. Ou ainda tá esperando a explicação de Lost. Você acha que, pô, não vai ter nada. Isso não vai ser nada. Eu conversei com a Cris e falei assim, Cris... eu deveria prestar atenção em alguma coisa? E aí a gente tava discutindo, ela pontuou assim que, por exemplo, a galera, né, o Seu Jorge, o Antônio Fagundes em especial, todos eles estão parecendo com personagens, eles lembram um pouquinho da estética. Então, por exemplo, o Thiago Leifert provavelmente seria a estética élfica deles. Não julgo, tá? Isso aí é chutes, cada um com seus problemas. Não é a minha estética élfica. Aí, sei lá, por exemplo, o Seu Jorge, ele tava lembrando um pouquinho uma estética anã. E eu achei curioso porque ele olha muito pra cima. Esse foi um ótimo comentário. Quando você fez esse comentário em off, eu achei muito legal. Ele olha muito pra cima. Então, pô, tá parecendo um anão, etc. Mas assim, tudo bem. Isso parece, pô, é legal. Tá lembrando aí dos atores, né? E a gente tá pegando aqui templates dos nossos personagens, das nossas gentes que nós vamos abordar. Mas isso não significa nada ainda. Quando o Seu Jorge entra, ele tá usando uma pedra no pescoço. E essa pedra tem um destaque muito grande nesse trailer. Qual é dessa pedra? Nada, Pedro. Acho que é nada. Não. Nada. Eu aposto que vai ser alguma pedra Arkin significa mais coisa. Vamos apostar. Eu aposto que R$10 que essa pedra vai ser alguma coisa nessa. Eu fico... Eu tô essa aula aí, né? Todo respeito ao trabalho dos atores, tá? Ninguém aqui falou mal de nenhum ator aí, inclusive... Devem ter sido muito bem pagos pra fazer isso aí. Queria eu estar fazendo isso aí sem sentido nenhum, tá? Exato. A gente está há anos trabalhando aqui. A gente trabalha muito mais com o Senhor dos Anéis do que Thiago Leifert. Sim, isso aqui é verdade. Mas não fomos chamados pra nada. Então fica aí a crítica. E às vezes até, sei lá, se a própria estética não bate com o que a pessoa imagina, às vezes ela já começa a desanimar.
complicado a adaptação. Você pode estar desmotivado para com a série, não tem problema, tá? Isso acontece mesmo. Às vezes você vê o Thiago Leifert e fala assim, Thiago Leifert, nem tem nada. Gente, muita gente ficou especialmente desanimado com esse último. Né? Eu entendo, eu trouxe isso aqui, falei assim, porra, o hype que eles criaram, velho, pros caras fazerem um gerador de lero-lero, velho, que porra é essa? Que eu não caí nesse hype. O que eles estão falando? Eu fui dormir antes. Eu nem hype eu tinha. Então, você pode estar desanimado com a sua gente, isso é natural. Batido, desmotivado, mas a gente é o Joseph Klimber. Então, tipo, só não vamos, gente, transformar isso em efeito manada, em guerrinha cultural. Isso destrói, isso desune, cara. Olha, já que a galera gosta de evocar, né, as frases de Tolkien, eu falo assim, frases escuta. deturpadas, hein? Desunião, que é a coisa realmente demoníaca, é desunião, é briga, você tentar partir um fandom, tentar transformar em nós e eles, mas eles estão fazendo, foda-se, vamos tentar unir, galera, vamos tentar se unir e deixe as pessoas curtirem as coisas, deixe as pessoas discutirem as coisas, mas vamos ser civis com essas coisas. Sabe o que eu acho mais bonito de adaptações? É que a obra original tá lá, cara. Se você não gosta, vai lá ler, pô. Tá lá, ó. Ninguém vai pegar o livro e mudar. Aqui não é 1984. Então, cara, fica no livro, pô. Não assiste a série. Vai dormir. Vai, sei lá, cara. Vai ser feliz. E até o ato de assistir e discutir depois as coisas que você desgosta é mais interessante do que simplesmente falar Tolkien tá revirando no túmulo, entendeu? É verdade. É esse o comportamento problemático. Até hoje tem discussão sobre as adaptações do Peter Jackson. Muita gente concorda e discorda de muita coisa. E é isso, entendeu? O Christopher e o Tolkien odiariam. Odiaram tudo que envolve. Não, e com razões deles e tudo mais, que são perfeitamente válidas. Você olha pelo ponto de vista dele. Mas tudo bem, tipo, eu olho as adaptações do Peter Jackson e eu acho aquilo uma obra de arte que engrandece. Arte mesmo, magia, não máquina. Se o Tolkien visse o Peter Jackson na rua, ia correr atrás dele, dar um tapa na cara dele. E com essa belíssima fofoquinha, encerramos o nosso episódio 1000. Não é, né? Vocês estão na ansiedade. No episódio 1000 a gente já vai ter lido o Silmarillion 10.000 vezes. Encerramos o episódio de comemoração de 100 mil downloads no Spotify. Tem muito mais, viu? É porque a gente não sabe contar as outras plataformas direito. Gostaria então de agradecer a cada um de vocês, meus queridos, meus lindos. Tem sido uma jornada maravilhosa. Obrigado tu, cara. E obrigado a todo mundo, né, que ouve. Eu vou deixar meu agradecimento. O que fez a gente chegar aqui, porque se vocês não tivessem ouvindo, a gente teria desistido. A gente brinca, a gente vocifera. Já tem mais de 3 anos que a gente tá aí na atividade. Queria agradecer a todo mundo, tá? Vamos continuar junto, galera. Se tem uma coisa que a gente quer é trazer união. Então vamos se unir, vamos se divertir, estudar isso aqui, conhecer Tolkien e... cara, melhorar nossas vidas. Eu não tô com cabeça mais pra brigar, não. Eu virei o véi chato. Então, assim, vocês briguem entre si aí que eu vou ser feliz aqui. Eu e Bahia, essa trocação de porrada franca no programa com microfone. Varinha, bota as varinhas pra brigar. Gente, brigadão, que venham muitos mais 1000 e tamo junto. Nosso e-mail tá aí sempre disponível para quem quiser conversar, comentar aí dos programas. E vamos junto.